11h35, de volta com você aqui pela Rádio Fonte de Vida e agora com nossa conversa, nosso bate-papo aqui no nosso Conversando a Gente Se Entende com o Dr. Fábio Araújo de Sá, que está de volta. O doutor está de volta. Que bom revê-lo, que bom ter de novo aqui conosco, doutor. Fábio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande, eu peço desculpas, nós tivemos aí 2 semanas que nós estamos cuidando de alguns problemas pessoais e também algumas adaptações e já estava sentindo falta. A gente quando faz aquela coisa com o coração, né? E vocês ouvintes, é muito importante. Lembrando que hoje à tarde também nós vamos estar no atendimento lá na Casa de Maria, no nosso centro médico. Estamos continuando atendendo lá no nosso CADIT, no Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina. E vamos sim continuar esse papo de saúde que é muito importante. Agradeço muito todos os contatos, as pessoas perguntando, mandando questionamentos. E é sempre um prazer estar aqui com você, meu amigo João, e com todos vocês que estão aí do outro lado, que fazem esse programa com a gente ficar melhor. Com certeza, doutor. E esse nosso bate-papo tem ajudado muitas pessoas, com certeza. E os ouvintes sentem falta, né? É isso, sente assim como falta. eu também, nosso sentido. Com certeza. Bom, e o nosso assunto de hoje vai ser sobre as doenças e as complicações causadas aí pelo diabetes. O diabetes sempre é um tema recorrente e de muita importância, que já falamos aqui em outros programas. Sim. E hoje vamos discutir novamente sobre as principais doenças e também as complicações do diabetes. Então, para a gente já fazer aquela perguntinha para o doutor. Doutor, quais são as principais doenças causadas pelo diabetes, doutor? O ouvinte que está aí acompanhando, quiser interagir também conosco, é no 33 31 56 41. Doutor. Pois é, esse tema a gente sempre vai voltar aqui, primeiro que é um dos temas focos da nossa abordagem. Este ano, estaremos, se Deus quiser, em Recife, agora em outubro, no Congresso Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, e entre outras coisas vai ser discutido exatamente isso. O que nós sabemos, de novo, o diabetes é uma doença crônica e que não tem cura, ok? A gente sabe que há mais anos, vamos dizer uns 40 anos atrás, quando alguém chegava para dizer para o médico, ou o médico descobria que ele tinha diabetes, a gente ficava muito triste, porque não tinha muita coisa a fazer. Vocês notam, muitos de vocês que estão nos ouvindo devem ter conhecido pessoas que ficaram idosas com diabetes, ou ficaram cegas, ou ficaram amputadas, ou foram para hemodiálise, não é verdade? Então isso eram doenças muito clássicas. Você pode ver que quase toda pessoa que era diabética ou ficava cego, ou ficava amputado, cadeira de roda, ou ia para hemodiálise. Então por aí nós já estamos vendo doenças dos olhos, doenças circulatórias e doenças renais. Hoje esse quadro mudou muito. Então por isso que é muito bom a gente estar conversando sobre isso aqui, porque olha bem, o diabetes, ok, mesmo que ele não tenha cura, mas nós temos como evitar as complicações dele. Muitas doenças que são advindas do processo do diabetes também podem ser evitadas. Nós sabemos que no Brasil nós estamos aí com quase 17 milhões de pacientes diabéticos. Olha que interessante, aqui em Manhuaçu, se a gente for pensar, nós já temos mais ou menos uns 8 mil pacientes diabéticos. E se a gente for falar dos pré-diabéticos, caros amigos, chega talvez até 15. E você sabe a coisa mais triste? Que existem muitos e muitos pacientes que estão agora de repente nos ouvindo, são diabéticos e não sabem. E já estão complicando. Aí quando vai fazer o diagnóstico daqui a alguns anos, já tem essas complicações. Então por isso que eu acho que a gente tem que falar exatamente qual que é essa relação do diabetes e determinadas doenças. Como eu disse, o diabetes pode conduzir a complicações que afetam várias partes do corpo. Isso pode incluir o cérebro, os olhos, coração, rins, nervos e outras coisas. Olha que interessante, se a gente focar só nas doenças cardiovasculares, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade em pacientes diabéticos, aumentando 2,5 vezes o risco de morte. O que eu quero dizer com isso? Que se você você é diabético e você tem um irmão gêmeo, só para a gente fazer uma comparação, o irmão gêmeo não é diabético, você é. Só o fato de você ser diabético, você tem 2 vezes mais chances de já ter um óbito, de ir ao óbito, de falecer mais do que esse irmão gêmeo, que não é diabético, mesmo que você esteja controlado, tá vendo? Então o que mostra a importância disso? E nós ainda podemos afirmar
que 1/3 dos pacientes com diabetes tipo 2, principalmente, tem doença cardiovascular e infarto. Olha bem, 1/3. Então, em cada 100, 30 pacientes pode ter esse infarto e esse AVC. Então, gente, já que eu estou falando também de insuficiência cardíaca, 40% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm diabetes. Isso se a gente não lembrar de falar que pacientes com diabetes têm 2 a 5 vezes mais risco de desenvolver insuficiência cardíaca, que é aquela doença que nós falamos em outros programas, que a pessoa começa a ter muito cansaço para subir um morro, que incha. Tá vendo? Então só aí a gente já vê a importância da gente ter um controle bom do diabetes para evitar de cara essas doenças cardiovasculares, que é o infarto e o AVC. Muito bem, 11 horas e 40 minutos. Doutor, realmente esse número de números aí, essa estatística, né, que você acabou de falar aí é muito preocupante para todos, né? Sim. Com certeza. Mas e no caso do paciente diabético, o que pode ser feito para mudar esse cenário? O paciente que já foi constatado que Sim. tem diabetes. Pois é, ótima pergunta. Imagina só. Então tá, doutor Fábio, você falou isso tudo aí, porque quando a gente fica falando essas estatísticas, a gente não tá aqui para apavorar ninguém, não. Falando assim, olha lá, o J. Batista, mas o doutor Fábio tá metendo terror no povo diabético. Eles não querem assistir o programa dele mais, que tá entrando em depressão. A Kumara estava lá cozinhando, acabou o programa e ficou triste. Não, a gente não está aqui para alarmar, a gente está aqui para alertar. Exatamente, e orientar todos. Orientar, é o que a gente sempre fala aqui, Sim. gente. A informação é um santo remédio. A informação já é metade do tratamento. Então, olha bem, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção, olha bem, a cada 6 segundos que nós estamos conversando aqui, morre uma pessoa de diabetes no mundo. A cada 6 segundos. Então, o que eu tenho que fazer isso? É pensar lá na frente. Então, entre outras coisas, o que é isso? Se você tem história de diabetes na família, pai, irmãos, fazer sempre os exames de rotina, de tempos em tempos, e não pedir somente essa glicose. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Não é ficar só fazendo aquele exame de jejum, não. A gente tem que fazer um exame chamado hemoglobina glicada, que eu sempre falo e vou voltar a falar daqui a pouco, que mostra os últimos 3 meses. E por que isso é importante? Porque ela vai mostrar um número, chama HbA1c, hemoglobina glicada. Você que está com esse exame em casa, olha aí para você ver. Olha bem, o ideal é que ele esteja até 7. E olha que coisa interessante, 70% dos pacientes com diabéticos têm esse número acima de 7. E se ele ficar, quanto mais acima de 7 ele estiver, mais chance de ter doenças cardiovasculares. Em compensação, cada vez que eu abaixo 1% desse número, a gente diminui. 1% eu diminui 14% de chance de ter um infarto e 12% de ter um AVC. Tá vendo? Então o que eu estou querendo dizer? O controle do diabetes, ele é muito importante. Vou falar outra coisa. Esse paciente que foi diagnosticado hoje, você foi lá no doutor, o doutor falou, ó, você é diabético. Presta muita atenção. Se ele ficar com dó e ficar muito lento, que é o que a gente chama de inércia clínica, e eu não estou criticando o colega, é isso que nós estamos falando, são coisas baseadas em guidelines, ou seja, diretrizes. Então aquele paciente, ele tem que ver, às vezes ele não pode começar o tratamento só com um tipo de medicamento. Às vezes ele já precisa usar 2 medicamentos de cara, ou às vezes até 3. E muitas vezes o paciente fica 2 anos usando uma droga só, para depois colocar a segunda. Aí depois passa mais 5 anos para entrar com a terceira droga, com a terceira medicação. E essa inércia que vai piorar todas essas complicações. Olha só para vocês verem uma coisa. Aquele paciente que eu demorar 1 ano para incrementar, para colocar ele na meta, se eu demorar 1 ano, daqui a 5 anos, metade desses pacientes vão ter um AVC. Olha que interessante. Então vamos supor que eu tivesse 100 pacientes aqui hoje, diagnostiquei, doutor Fábio, esses 100 aqui é tudo paciente novo para diabetes. Se eu não tomar cuidado com eles no primeiro ano, se eu deixar a coisa correr meio solta, daqui a 5 anos, metade deles tem um AVC. Evolui, né, doutor? Evolui. Vai evoluir a doença. Sabe por que a gente tem que conversar sobre isso? Porque eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus de dar esse dom da gente trabalhar com a medicina. E aqui, depois que eu montei o CADIT, que é o Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina,
Nós, através das bênçãos de Deus, repito, nós mudamos a história de muita gente. Muitas pessoas que iam ter infarto não tiveram, aqueles que tiveram infarto, foi um infarto leve, está vivo, aqueles que poderiam entrar na hemodiálise não entraram, entendeu? Então isso tudo é a partir de estudos e a partir de trabalho. Então é isso aí, respondendo a sua pergunta objetivamente. Para a gente evitar que você seja mais um número de estatística, é o controle, é o tratamento imediato, diagnóstico precoce e fazer essa coisa de não deixar a inércia, para não ficar muito parado. Muito bem, é cuidar, né, doutor? É cuidar de imediato, cuidar e ficar atento e sempre procurar aí um médico especialista para cuidar. Exato. 11 horas 46 minutos, nós estamos conversando com o doutor Fábio Araújo de Sá. Se você tem uma pergunta, quer fazer aí uma pergunta para nós, pode mandar no 33 31 56 41. Doutor, estamos falando aí sobre as complicações também do coração, não é isso? Sim. Falamos aí sobre as complicações do coração e o rins, doutor. Ele também, ele sofre aí também, ele é afetado, aliás, aí pela diabetes, doutor? Pois é, boa, porque nós acabamos de falar o seguinte, nós estamos falando de AVC, nós estamos falando de infarto e os rins, que é aquela velha história, fulano foi para hemodiálise. Olha, gente, no diabetes, a presença da doença renal, ela está diretamente relacionada ao maior risco de mortalidade. Olha que coisa interessante que eu vou dizer com bastante calma. Os rins, eles batem um papo com o coração. Então, aquele paciente que começar a complicar os rins, lembrando que a pressão alta, que nós já falamos aqui também, a pressão alta também complica os rins, né? Com o tempo, a pressão alta sem tratamento vai dar problema renal. Se o paciente é diabético, vai ter mais problema renal ainda. Agora, olha que interessante, aquele paciente portador de doença renal crônica, ou seja, aquela doença que já está há mais tempo, esses pacientes, eles tendem a morrer mais de doença cardíaca do que pela própria doença renal. Ou seja, os rins são preditores. Se o diabético, principalmente, tiver problema renal, ele vai ter mais chance de morrer de causas cardíacas. Antes dele parar na hemodiálise, às vezes, antes dele ter chance de ter um problema, um transplante renal, ele já vai evoluir, talvez, para uma morte cardiovascular. Tá vendo? Então é muito importante, isso que você disse aí é muito importante, saber, os ingleses falam em crosstalk. O que é isso? É um bate-papo. Ou seja, os rins e o coração são intimamente ligados nesse controle. Ah, doutor, mas dá a impressão que um é uma bomba, o outro é só para filtrar? É aí que eu engano. Primeiro, que o nosso organismo, ele é uma máquina maravilhosa e uma coisa está correlacionada à outra. Então, se uma coisa der defeito, a outra também vai dar. Né? Mas essa dos rins que você falou aí, isso é muito importante. Toma muito cuidado. Porque às vezes a pessoa fica preocupada com os rins e esquece o coração ou vice-versa. Muito bem, e isso é importante ficar muito atento, não é? Sim. Agora 11 horas 48 minutos, 11h48. Ô, doutor, e além dessas doenças que nós já estamos falando aí, existem outras que têm aí relacionamento também aí com, ou seja, elas são relacionadas também com o diabetes, doutor? Perfeito. Porque olha só, acabamos de falar aqui do AVC, falamos da doença cardiovascular no sentido também do infarto, falamos da doença renal, mas o diabetes, infelizmente, ele complica, ele atinge várias áreas. E isso que vocês estão nos ouvindo, eu peço muito que cada ouvinte seja um replicador. Olha, passa isso para os seus colegas, para aquelas pessoas da família. Porque uma das coisas muito também que muitos diabéticos têm medo, se você sair na rua aqui perguntando, ó, você é diabético? Sou. De que você tem medo? Muitos vão falar de ficar cego, né? Então, ou de amputar algum membro, de amputar. Né? Mas é verdade, tem pessoas que falam, a maioria muitas vezes responde até de amputar, tem mais medo de amputar do que da cegueira. Eles nem imaginam que a doença diabética, ela vai causar uma coisa chamada retinopatia diabética, que é a doença ocular. Essa doença, ela causa, é como se os vasos dos olhos ficassem obstruídos, entupidos de açúcar, digamos assim, de uma forma mais leiga. Isso vai causar cegueira. Aí eu pergunto, faça uma pergunta para você, multiplica essa pergunta aí, todo mundo que você sabe que é diabético, chega e faz essa pergunta para eles aqui. Qual a última vez que vocês foram no oftalmologista? Qual a última vez que vocês foram no médico de vista? Vocês vão ver alguns falando, 2 anos, 3, eu nem lembro.
Pelo amor de Deus, todo diabético tem que ir pelo menos uma vez por ano. Para dizer a verdade, todos nós devíamos fazer uma avaliação oftalmológica sempre, né? Mas a gente sabe que a realidade do brasileiro não é essa. É só quando precisa mesmo que vai, né? Precisa mesmo. Agora, o diabético, então se você tem alguém que você conhece, pergunta para ele. Se ele falar assim, já tem uns 2 anos, você pode dizer, nós ouvimos o doutor Fábio falar lá no rádio, lá com o Jota Batista, que tem que ser anual. Então procure. Porque quando isso está gravando, a cegueira vem muito rápida. Às vezes a pessoa, não, minha vista está cansada, eu achei que é de idade. Mas eu já tenho problema de vista. Eu sou míope, deve ser isso. Outros confundem com catarata. Tá, pode até ter as duas coisas. Mas fique esperto, tá bom? Outra doença, sem ser dos olhos, é a neuropatia. É as lesões dos nervos, né? Ela é provocada muitas vezes porque o açúcar fica muito alto no sangue e isso vai causar lesões em todos os nervos. E é um dos motivos que tem as amputações. Porque também tem a vasculopatia, né? Que obstrui os vasos das pernas, por exemplo, e os vasos do nervo. Por isso que muitas vezes a pessoa tem dificuldade de sentir, ele tem alteração da sensibilidade. Então, gente, presta bem atenção. E esses danos nervosos, eles podem atingir nervos de diversas partes do corpo. Inclusive pode ter disfunção erétil, então alteração de sexualidade aí, alteração de padrões sexuais, muitas vezes a pessoa está achando que é por outra coisa. E o pior, com todo carinho, com todo respeito, nós temos que falar abertamente, com respeito, com carinho, mas tem que ser aberto. Então muitas pessoas que são diabéticas ficam tomando alguns medicamentos aí, azulzinhos aí, para resolver certas coisas, sendo que a base tem que ser tratada. Isso sem falar que vai complicar, daqui a pouco está amputado aí, porque estava preocupado com coisas que não tinha prioridade. Então eu sempre digo, trate o mal pela raiz, é verdade? E já que nós falamos de amputação, o famoso pé diabético. Gente, o diabético ele tem que tomar muito cuidado, principalmente para cortar unhas. Às vezes a diabética vai para manicure, então você manicure que está nos ouvindo, pedicures, podólogos, sempre pergunta para o seu paciente, a senhora é diabética? Porque se for, sabemos que vocês fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho com muito cuidado. Mas é diferente de mexer no pé de uma pessoa que é diabética do não diabético. A gente brinca, a gente vê de vez em quando as pessoas brincando, tirou um bifinho aqui. Né? É normal, pode acontecer, né? Nas cutículas. Só que é o seguinte, isso num diabético pode gerar uma coisa tão grande a ponto de amputar o pé. Tá vendo? Então é só tomar cuidado e procurar saber isso. Então são detalhes pequenos que no fundo a pessoa vai tomando cuidado. Então nós aqui hoje a gente está fazendo um apanhado de dicas para a gente continuar desenvolvendo. E nós vamos continuar desenvolvendo sempre. Agora, de tempos em tempos, nós vamos bater nessa tecla do diabetes, complicações, novos tratamentos estão saindo aí. A gente está aguardando, se Deus quiser, breve, vai ter uma insulina que vai ser usada uma vez por semana. A gente já tem insulinas que duram 2 dias do corpo. Quer dizer, então a tecnologia, a ciência está evoluindo muito. Agora, não adianta ter muita coisa, né, se o paciente não fizer a parte dele. Não é verdade? Com certeza. E, como nós já dissemos aqui, ter todo um acompanhamento de um profissional vai ajudar e muito, né, doutor? Sim. Para que a doença não evolua, né? Olha bem, a nutrição, na que você falou do profissional, por que é tão importante, às vezes, o nutrólogo, a nutricionista, principalmente diabetes tipo 1, que a pessoa tem que tomar quase que a sua insulina, não é verdade? Então você tem que prestar atenção no que você pode alimentar, que você pode comer, sabe? Eu sempre brinco, às vezes a pessoa está com 6 laranjas aqui. Se ele chupar 6 laranjas, uma de cada vez, é diferente dele fazer um suco com as 6 e tomar aquele suco todo de uma vez. A carga glicêmica é maior. Sabe, saber as frutas que tem mais açúcar ou não, né? Você tem que ter essa noção. Você precisa conhecer a sua alimentação. A partir do momento que você conhecer o que você pode alimentar, é diferente. Muito bem, doutor. Nós estamos aqui com um áudio da nossa ouvinte. Sim. Já a gente vai colocar aqui então para a gente, né, ver o que ela está sugerindo aqui. Mas vamos para mais uma pergunta aqui, doutor. São 11 horas mais 54 minutos. O que devemos fazer efetivamente para evitar tais doenças e complicações do diabetes, visto que essa doença não tem cura? Eu gostaria que você desse detalhes também, doutor. Quando a pessoa amputa um membro. Sim.
Pois é, olha bem, isso aí é de suma importância pelo seguinte, porque imagina só, se a pessoa, eu sempre digo, eu postei essa semana de novo e deu até muitos comentários, eu vou aproveitar aqui para falar isso e esclarecer. Tem um medicamento chamado metformina, que é encontrado inclusive no SUS. E tem uma medicação também chamada glibenclamida, também disponível no SUS. Quando eu disse lá no meu post que a pessoa que está tomando metformina e glibenclamida só durante muito tempo tem que conversar com o seu médico, que talvez está na hora de tirar essas medicações ou acrescentar outras. O que eu quis dizer? É exatamente isso. Porque, por exemplo, o glibenclamida, se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, ela pode até piorar. Entendeu? E também a metformina, se ela ficar sendo usada, tem pessoas que é intolerante. Não estou dizendo que a metformina é uma droga ruim, é ótima droga, tem anos e anos que é usada. Agora, quando a pessoa fica com essa inércia, ela vai piorando as complicações cardiovasculares. Aí pronto, amputou uma perna. Ah, mas aconteceu, ainda mais se ela é tabagista. A pessoa que fuma tem muito mais chance de amputar a perna. Se ela já tem uma neuropatia, aí se ela não tomar cuidado, ela vai amputar a outra. Na hora que assustou, ele estava parando na hemodiálise, ele ficou cego. Agora imagina só, uma pessoa luta a vida toda para terminar sem 2 pernas, cego, na hemodiálise 3 vezes por semana. Que qualidade de vida é essa? Deus não fez a gente para sofrer. Tem coisas que não tem como resolver, é só Deus. Agora, essas complicações, óbvio, é com as bênçãos de Deus que a gente segue. Mas faça a tua parte que eu faço a minha. Ação sem oração não resolve muito não, hein? Muito bem, doutor, muito bem. Faltando agora 4 minutos para o meio-dia. Deixa eu ouvir então o áudio da nossa ouvinte que mandou para nós aqui, a Regina. E quero agradecer também o nosso amigo Benoni da Paixão, que está sempre lá ligado, acompanhando a gente. Nosso amigo Benoni. Grande abraço, Benoni. Né? Lutador na área de saúde durante muitos anos também. Com certeza. Vamos ouvir então o áudio da nossa ouvinte. Bom dia, Paz de Jesus, o amor de Maria a todos. Meu nome é Regina, tá? Aliás, estou precisando fazer uma visita pro meu amigo e pro, Fábio, médico, precisando muito. Enfim, doutor Fábio, bom dia. Eu sou diabética, mas eu não consigo controlar minha diabetes. Eu tomo metformina, glicazida, e tenho um regime com alimentação, tudo certinho, mas eu não consigo. Ontem, por exemplo, depois do café da manhã, ela estava 370. Doutor Fábio, me fala aí, fala a respeito aí, como é que tem que fazer para resolver essa questão? Obrigado então, Regina, doutor. Bom dia, Regina, grande abraço. Pois é, Regina, vamos ver se esse café da manhã seu tá bom mesmo. Vai ver que tá com muita rapadura ou com muito açúcar, hein? Brincadeira à parte, filho. Olha bem, é importante a gente deixar claro que aqui, lógico, a gente tá batendo um papo, né? Então eu não tenho, assim, a intenção de resolver, de falar uma coisa tecnicamente para você. Mas vou dizer uma coisa já logo de cara. Olha bem, você falou em metformina e glicazida. São 2 medicações. Eu sempre falo que o tratamento do diabetes é como se fosse uma fazenda daquelas antigas. Imagina uma fazenda que tem aquelas 11 janelas. Eu saí de casa, fechei uma porta e fechei 10 janelas, deixei uma aberta. O ladrão vai entrar do mesmo jeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada medicação vai fechar uma ou 2 janelas ou mais. Então a metformina fechou algumas janelas. A glicazida fechou outras janelas. Agora nós temos outras classes de medicações, por isso que eu falei que às vezes vão ter que ser adicionadas. Tem DPP-4, que vai atuar de uma forma diferente. Tem os inibidores de SGLT2, que vai fazer diferente, vai tirar açúcar do sangue e jogar na urina. Vai ter as pioglitazonas, você entendeu? Então o que eu estou querendo dizer? O seu caso, além da gente observar realmente se temos que mudar a dieta, se você está comendo da forma certa, o que eu estou dizendo é que pode ser que você caiu naquilo que eu falei agora mesmo, a inércia clínica. O que é inércia? É ficar parado com 1 ou 2 medicamentos muito tempo. Agora, se tem um lado bom dessa história, é que você está usando só 2 medicamentos. Eu ia ficar mais preocupada, Regina, se você estivesse falando, doutor Fábio, eu já estou usando esse. Eu já estou usando 4 medicamentos ou 5 medicamentos. Querida, então complicou. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que ver se essas drogas são as melhores para você, e sem falar que o tratamento é individualizado.
Às vezes aquela medicação faz um efeito melhor para aquele não. Esse às vezes não se dá bem, ou às vezes é até proibido usar aquilo. A glicazida, eu tenho que saber se você tem reserva de insulina. Se você tem reserva no pâncreas, a glicazida ela vai ajudar a liberar a insulina. Se você não tiver reserva de insulina no seu pâncreas, não adianta você tomar glicazida, você está jogando dinheiro fora. Não estou falando no seu caso especificamente, eu estou dando um exemplo. Então, minha amiga, procure a gente, procure o seu médico, aqui nós não estamos fazendo propaganda pessoal, não queremos mostrar o seguinte, o que tem, tá claro aí, você deixou bem claro. E a glicose dessa altura vai trazer problema, vai trazer complicações. Então, minha amiga, você serviu de exemplo para a gente mostrar aqui hoje. Nós já ganhamos o nosso dia do programa, não estamos satisfeitos de você estar com essa glicose dessa altura. Mas o fato de você já se atentou para isso, já viu que está errado, ouvindo a partir daqui, eu tenho certeza que você vai tomar uma atitude. E essa atitude vai evitar lá na frente que você tenha todas essas complicações. Tá vendo como é que é bom a força do rádio e como é que é bom a participação sua? Querida, isso tem jeito de mexer, tá? Então mexe, não fica sentada não, vai lá, vamos procurar uma dieta boa, vamos procurar um bom tratamento, que Deus te abençoe e tenho certeza que isso, breve eu quero ver você participando aqui de novo e baixando esses números pra gente, atingindo a meta. Muito bem. E o caso da Regina pode ser de muitos outros pacientes também, né, doutor? Outros pacientes. Que estão nessa situação mesmo. Exatamente, é um exemplo. Doutor, então, as suas considerações, porque o nosso tempo já se esgotou. Então, se Deus quiser, se tiver mais algo a acrescentar, não. Pode ficar à vontade. Tá tudo tranquilo, é o que eu tô falando aí, cuidado com a alimentação. Inclusive você estava até falando, né, a nossa diretora aqui, nosso presidente estava falando. É sobre a feijoada. Tem uma feijoada aí. O doutor não recomenda, não. Tá vendo? Olha bem, ainda bem que hoje não estão falando de colesterol. É verdade. Uma feijoada bem feitinha, uma vez ou outra. É dia 14 dia 14, agora, né? É isso. Depois, de 11 às 14 horas. 11 às 14, né? Isso, lá no 100, Tá vendo aí? Educacional. E aquele paciente que é diabético, ele só não toma refrigerante, ele toma refrigerante zero e come a feijoadinha. E depois faz aquela caminhada durante a semana para ficar, né, em forma. Então, gente, brincadeira à parte, o convite está feito. Agradeço demais a audiência, agradeço você, João. Peço desculpas por essa ausência, mas se Deus quiser, nós estamos aí sempre, que isso aí faz muita falta pra gente e é um prazer muito grande. Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, doutor, mais uma vez.